Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do ConnectCast. E neste episódio nós vamos falar o tema empreendedorismo e inovação para o pesquisador empreendedor. E na mesa das conexões nós temos a presença de Amanda Silva, seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. E a presença de Matheus Felizola, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Nós temos algumas perguntas para pôr na mesa da conexão e fiquem à vontade em responder, complementar, porque existem muitas pessoas interessadas pelo tema e aproveitar esse momento para a gente adquirir mais conhecimento, expandir a nossa visão em relação ao empreendedorismo e inovação. E a primeira pergunta é: por que é importante que pesquisadores entendam sobre empreendedorismo e inovação? Quem poderia começar? A importância do empreendedorismo e inovação para o pesquisador empreendedor não é só se ele quer empreender com uma spin-off acadêmica, com uma empresa, é também para a vida de pesquisador mesmo, porque ele vai ter que aprender novas linguagens, ele tem que aprender linguagens de mercado, né? Porque geralmente o que ele pesquisa, o ideal é que a gente consiga levar isso para o mercado, para isso beneficiar a sociedade. Então, esses conhecimentos de gestão, empreendedorismo e inovação é essencial para essa parte. Perfeito. Que eu gostaria de complementar? Sim, eu acho importante porque nós como pesquisadores, né, ao longo da nossa carreira, a gente acaba focando muito nos objetos de pesquisa da gente, né? A gente acaba adentrando muito no mundo da pesquisa, especificamente em um tema, e esse tema pode ser um tema das mais variadas esferas, né? Eu posso ser um pesquisador da área de história, eu posso ser um pesquisador da área de literatura, eu posso ser um pesquisador na área das ciências exatas, e não necessariamente eu estou acostumado a pensar o trabalho científico, a finalização desse trabalho científico e daí que tipo de produto eu posso gerar. Claro, a gente pode pensar de uma maneira muito clara nos infoprodutos, né? Todo o trabalho científico ele pode se transformar em um bom infoproduto, numa palestra, pode se transformar em um curso, pode se transformar em um workshop, em uma oficina e milhares de outras possibilidades. E seria o local mais comum, vamos dizer assim, dentro do mundo do empreendedorismo, pensando naquele professor, pesquisador que está iniciando no mundo do produto e da inovação e do serviço, tá? Claro que eu posso ter também o foco voltado para um produto e um serviço verdadeiramente inovador. Aí eu avanço para outras possibilidades. Então, eu acho que fundamentalmente para um pesquisador é importante que ele tenha assim uma noção mínima de como transformar aquilo que ele pesquisou e que se esforçou tanto em pesquisar em um produto ou um serviço vendável. Ótima explanação. E gostaria só de enfatizar que Amanda e o Matheus fazem parte do Connect Ecosystem, né? Que justamente tem essa expertise relacionada a esses temas e que nós falamos também no nosso primeiro podcast. Então, se você está conhecendo o podcast nesse segundo, assista o primeiro, que vale a pena. E nós, dando sequência de perguntas do nosso roteiro, temos a segunda pergunta: como identificar oportunidades de negócios baseadas em pesquisa científica e tecnológica? Então, Fábio, complementando um pouquinho sobre por que é necessário que o pesquisador conheça mais sobre empreendedorismo e inovação, a gente tem um papel muito importante do governo com as leis. Por exemplo, agora com a lei de inovação, a gente tem a questão de que o pesquisador dentro das universidades, ele pode ter um tempo que ele possa fazer pesquisa para empresas e que ele possa também empreender seu próprio negócio. Então, a lei tem um papel fundamental, a questão dos governos, e isso também é uma oportunidade que o pesquisador está vislumbrando, porque se o governo fala, o pesquisador tem que ter esse conhecimento de empreendedorismo, de negócios, de inovação, porque é necessário que ele tenha mais contato com empresas, mais relação com empresas, então isso acaba sendo um ponto inicial de oportunidades de negócio.
Interessante. E quais. Gostaria de complementar? Sim, eu acho importante a gente falar, primeiro assim, o empreendedor, né, a inovação, a geração de novos produtos, novos processos, novas estratégias de marketing. Eu estou pensando, evidentemente, como a Amanda falou, né, em editais públicos, em subvenção econômica, em possibilidades de construção de projetos, né, e a partir daí, sim, o lançamento de produtos. E eu posso também pensar nas oportunidades a partir dos próprios resultados de uma pesquisa, né? Os resultados de uma pesquisa, eles podem levar você a entender que surgem novos parceiros, que tipo de ator do ecossistema poderia me auxiliar nesse processo. Essas oportunidades também vão surgir, né, nas próprias defesas de dissertação, de teses, nas defesas de monografias. Eu posso convidar parceiros, posso convidar pessoas que de alguma maneira possam interagir e se transformar até em patrocinadores da pesquisa. Né? Então, eu tenho um lado que é um lado voltado para editais de subvenção econômica, eu tenho também as oportunidades, são oportunidades de mercado verdadeiramente, né? Observar como é que esse mercado reage a essa minha solução, a esse meu produto inovador. Perfeito, Matheus. E quais são os principais desafios no desenvolvimento de um produto inovador e como superá-los? Eu acho que o principal na questão de desenvolvimento de um produto inovador, eu acho que é muito a questão de adequação da comunicação entre o pesquisador, né, que ele vai ter essa base científica, ele vai ter já seu objeto de estudo na mão, por exemplo, ele vai estudar sobre, por exemplo, saúde, sobre algum tipo de doença, sobre fazer um produto farmacêutico que cure essa doença. Mas ele também vai precisar se adequar a essa comunicação com as empresas, porque eu acho que um dos principais motivos é que a empresa quer uma coisa, o pesquisador pensa em outra, e a gente tem esses atritos de comunicação. Então, eu acho que a primeira parte é realmente essa questão de conhecer um pouco mais sobre o mercado, eu acho que conhecer realmente sobre essa parte de empreendedorismo e inovação, para o pesquisador saber como conversar com outras pessoas que não estão na academia. Eu acho que esse é um primeiro passo. E o pesquisador, ele já parte de alguns pontos, né? Sua pesquisa, ela já tenta de alguma forma impactar, né, a sociedade. Então, eu acho que seria essa junção do que o pesquisador já sabe, com essa vontade de realmente levar o que ele está fazendo dentro da universidade para a sociedade. Quer adicionar, Matheus? Sim, eu acho que além disso também a questão de saber identificar muito claramente quem é o seu alvo, né? Uma própria educação de mercado que normalmente o empreendedor não tem. A realidade é que o pesquisador ele acaba tendo que se educar para esse mercado. É uma educação que ela requer um certo tempo também, né? Uma certa análise também. Eu acho que a gente tem que estar preocupado com as barreiras, que são barreiras regulatórias também, né? Que são barreiras que costumam aparecer nesses processos. Então, a gente tem algumas limitações que podem surtir efeito aí nesse processo. Eu acho que é um processo de aprendizagem contínua. Eu acho que o empreendedor e o pesquisador ele tem que entender que ele tem que continuar aprendendo não só a respeito de entregar a melhor solução para o mercado, mas também aprender a ser empreendedor. Né? São duas coisas diferentes aí nesse processo. Esse conteúdo é riquíssimo, né, desse conhecimento que vocês passam para todos que estão nos assistindo. E aproveita e já se inscreve no nosso canal no YouTube e também no Spotify. E, claro, segue o Connect Ecosystem nas redes sociais, está aí na tela. E aí a gente tem uma sequência que a gente pergunta aqui, olha, muito interessante, pessoal. Quais são as principais fontes de financiamento para startups científicas? Olha que dica bacana, quem poderia... Então, quando você tem uma startup científica, você vai procurar realmente fundos públicos, mas isso começa um pouquinho antes. Eu acho que agora as universidades, a partir dessa lei de inovação e a partir, eu acho, também de esforços, né, de setores da universidade, como os núcleos de inovação tecnológicas ou agências de inovação, alguns têm nomenclaturas diferentes dependendo da universidade, a gente tem alguns programas, né, de apoio ao empreendedorismo, à inovação e à propriedade intelectual dentro das próprias universidades, que isso já dá uma certa capacitação na questão de negócio para os alunos, né, alunos de graduação, de pós-graduação, junto a seus professores orientadores que vão cada vez mais conhecendo sobre esse processo. Perfeito. Gostaria de adicionar? Eu acho que sim, eu acho que dentro dessas
possíveis financiadores, a gente tem que pensar sempre nos investidores anjos também, que são possíveis investidores, se eles sentirem, né, potencial naquele produto, naquela estratégia. Algumas incubadoras também fazem financiamento, a gente tem as aceleradoras no Brasil também fazendo, e aí entram aqueles financiadores de sempre, né? A gente tem o CNPq, o Sebrae, entidades que são entidades importantes para o ecossistema de empreendedorismo e inovação, né? Fora o capital de risco também, que pode ser um possível auxílio aí para os empreendedores. Eu vou adicionar até uma pergunta aqui fora do roteiro. Eu acho que vem muito às vezes alguns caminhos de financiamento depende muito do processo, da ideia de que ele está buscando, né? Isso também influencia muito na fonte de recursos? Influencia Sim. bastante, né? Pode ficar à vontade, mãe. Então, acho que falar um pouco sobre as fundações de apoio à pesquisa e inovação, porque elas têm alguns programas, né, que investem em soluções que muitas vezes são de pesquisadores, né, com bolsas, né, para esse pesquisador conseguir pesquisar esse assunto, e também tem um processo, porque a gente tem a questão dos níveis de maturidade tecnológica. Então, seu projeto ele pode estar muito básico, né, só na ideia, mas ele também pode já estar no nível avançado. Então, a gente vai ter diversos programas diferentes, né. Interessante. Inclusive, tem uma sequência de uma pergunta aqui que eu acho também muito. Olha, só temos perguntas importantíssimas aqui, conteúdo muito rico. Como os pesquisadores podem proteger suas inovações? Então, dentro das universidades, a gente já tem as agências de inovação, que elas têm esse papel importante, né, de ver, né, essa questão da gestão de inovação e de propriedade intelectual da universidade. Então, o pesquisador, né, ele é sensibilizado por diversas ações, né, da agência de inovação, que vai fazer palestras, né, vai divulgar, né, os seus serviços, e também a gente vai ter alguns programas dentro da universidade que já vão falar sobre isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, na Universidade Federal de Sergipe, um programa que se chama Minha Patente, que ele ajuda, né, Minha Patente UFES, que ele ajuda os pesquisadores, né, a escreverem sua patente, né, para poder submeter ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Inclusive, vocês têm algum exemplo de sucesso de transferência de tecnologia bem sucedida, né? Então, a gente já tem, né, esse sucesso de transferência de tecnologia muito na parte sul e sudeste do país, né? São Paulo, Minas Gerais, a gente tem diversos casos de transferência de tecnologia, mas eu acho que o mais importante de focar aqui é realmente os papéis da agência de inovação contribuindo, né, com essa sensibilização do pesquisador de que ele precisa proteger suas inovações. E existem exemplos de startups de base científica que se tornaram unicórnios. Primeiro, eles dão uma introdução nesse podcast, o que seria unicórnios? Fique à vontade. Então, startups unicórnios são aquelas startups que conseguiram atingir 1 bilhão, né, de reais, 1 bilhão de dólares, e são startups que elas conseguem escalar muito. Então, ela tem muitos clientes. A gente tem um exemplo da Nubank, que a Nubank tem milhões de clientes, apesar de a gente ter nas startups, né, primeiro a gente tem muito trabalho envolvido em tecnologia, na contratação de pessoas, então a startup não dá exatamente muito lucro. Ela primeiro vai gastando esses recursos, né, para melhorar seu produto e sua tecnologia, e só depois disso que elas conseguem atingir o break-even, mas a Nubank tem, no caso, esse valor de mercado. A gente tem muitos, né, startups. Não exatamente a gente diria científica, mas a gente tem startups de fundadores, por exemplo, da USP. Então, eles tiveram essa base na universidade em relação ao empreendedorismo, como os fundadores do iFood. Eles tiveram essa base na FEA, da USP, e são exemplos, né, de um startup que realmente conseguiu se tornar um unicórnio. Lembra de mais alguns projetos? Além não tá me vindo nenhuma na cabeça, mas assim, além dessas que a Amanda cita, eu acho que a gente tem que também pensar um pouco nesse processo de transferência de tecnologia, analisando também outras formas de
gerar, vamos dizer assim, uma segurança maior no empreendedor, né? Nesse pequeno empreendedor que está começando aí. Então a gente tem um registro de marca, a gente tem que se preocupar também com o registro da propriedade intelectual, né, dentro desse processo. A gente tem o registro de patentes. Então, assim, existe hoje um esforço coletivo para conseguir, de alguma maneira, proteger essas inovações, né? Eu acho que é importante a gente pensar um pouco nisso. É muito interessante a gente falar sobre questões de inovação, tecnologia, startups, porque logo vem alguns termos, né? E, por exemplo, o termo pitching, o que vocês poderiam falar, o que seria o pitching, que o pessoal tanto fala, e depois eu adentro mais no assunto a respeito disso, que poder dar a introdução do que seria o pitching. Legal. O pitch, na verdade, o próprio termo ele já vai. Ele vem uma ideia de conversa no elevador, né? Assim, é você rapidamente apresentar a sua ideia, a sua solução de mercado, de uma maneira que fique clara para aquele ouvinte, para aquele telespectador, para que alguém que esteja acompanhando a pessoa num canal no YouTube, dentro de uma rede social, ou mesmo, né, fazer uma apresentação formal dentro de um ambiente de investidores, um ambiente de fundos de investimento. Então, é uma apresentação, é uma boa apresentação. Quando eu falei o termo grande apresentação, ela não é grande no sentido de extensa. Ela é uma ótima apresentação no sentido assim de você demonstrar que você confia naquele produto, que você confia naquela solução, que verdadeiramente você está trazendo inovação, mas você está fazendo aquilo de maneira bem objetiva, bem prática, né? Os pitches de eventos, eles duram em torno de 3, 5 minutos, né? É um tempo máximo, assim, normalmente em um evento. Então, são pitches bem rápidos. Às vezes até 5 minutos é muito, né? É muito, né? É uma conversa do elevador. Imagine, em 1 minuto aí, conte sua solução, às vezes conte o que 3 você está fazendo, que dor você resolve, o que você está fazendo realmente de entrega para a sociedade. Né? É uma apresentação. É E uma boa aí, apresentação. inclusive, para colocar ainda mais uma pergunta na mesa da Conex Ecosystem, vocês podem adicionar algumas dicas referente a fazer o seu pitch, né? O seu primeiro pitch, apresentar. Eu acho que começar com a questão realmente de um gancho. Uma pergunta de impacto sobre o que você resolve, né? Qual o seu problema? Quem você está impactando ao resolver esse problema, né? Quem são esse público-alvo, esses clientes que você vai fazer essa solução? Acho que começar com um gancho, com dados de por que aquele problema está incomodando esse público-alvo é interessante. Bacana, quer adicionar mais algumas dicas? Não, eu acho que o que a Amanda trouxe já é importante. Eu acho que a gente tem que demonstrar segurança, né? Entender claramente quem é o alvo, né? Isso é um ponto chave, assim, porque você tem pitches específicos para cada área. Né? Então Tem você tem isso pitch também, para né? investidores, você tem pitch para academia, você tem um pitch voltado para um fundo de investimento, você tem um pitch voltado, por exemplo, para pessoas que são da comunidade, os primeiros adotantes. Então, assim, você tem vários ambientes. Você tem que entender primeiro que ambiente você está indo. Tá? Depois você tem que entender o tempo que você tem, que ferramentas você tem de comunicação. Né? Vai ser um pitch virtual? Isso é uma questão, né? Fazer um pitch para um grupo de pessoas a partir de um Google Meet ou então do Zoom já é diferente de fazer um pitch presencial. Né? São ambientes diferentes, com objetivos diferentes, com estratégias diferentes. Então, eu tenho um pitch de venda, eu posso ter um pitch apenas de apresentação de um produto. São milhares de possibilidades. E, normalmente, quando a gente tem editais públicos, os editais eles estão pedindo também essa fase do pitch. Né? Os eventos têm a fase do pitch também. Então, tem que ter confiança. Né? Porque, pense comigo, se você não acredita num produto, se você não acredita na solução, se você não acha que aquilo é inovador, dificilmente você vai vender. Né? A gente não consegue vender uma coisa que não tenha muita segurança. Então, você tem que demonstrar segurança. Eu acho que é um ponto-chave. E aproveitando, já jogo novamente a mesa, tem dois pontos que eu acho interessante a gente discutir. Primeiro, o quão é importante o empreendedor conhecer do seu projeto, né? Até para poder, de todas as formas, para poder desenvolver esses pitches. E a outra, a sua dedicação, diz assim, foco na questão da comunicação, porque às vezes o empreendedor é um pesquisador de bancada, né? E que quando passa para esse formato de pitching, ele precisa de uma segurança, ele precisa desenvolver, vamos dizer assim, essa linguagem,
porque o mundo, ele escuta de quem fala, na verdade. Então, o que vocês poderiam adicionar mais ou menos sobre isso? Legal, eu acho que alguns pontos aí, Amanda complementa aí depois. Primeiro, assim, eu acho que o pesquisador, ele tem a professora, a professora em pesquisador, o mestrando, o doutorando, alguém que terminou um TCC, ele tem uma característica que é muito importante, que é o fato dele dominar bastante um assunto, ele dominar fundo uma área, né? Isso aí já é um diferencial, porque você domina, você é alguém que se tornou um especialista, um mestre, um doutor em uma área específica. Essa área você afunilou essa pesquisa durante 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado. Né? Vamos pensar na pessoa que fez uma trajetória, terminou a graduação, fez um mestrado, doutorado na mesma temática. Essa pessoa domina o assunto. Né? O fato dele dominar o assunto aí pula para a segunda questão que você lançou. O fato de você dominar um assunto não quer dizer que você vai se comunicar bem. Não quer dizer que você vai fazer um bom pitch, não quer dizer que você vai fazer uma boa apresentação. São coisas diferentes em ambientes diferentes. Né? Uma coisa é ser um pesquisador, até você usou um termo interessante, um pesquisador de bancada. Ou seja, alguém que está acostumado a apresentar o trabalho em um evento científico, apresentar um trabalho para uma banca de pesquisadores também. Outra coisa é você apresentar, né, a sua ideia, o seu produto, o seu serviço para um grupo de pessoas que estão querendo comprar uma solução. Eles não estão querendo que você faça uma apresentação científica. Até a linguagem muda, né? Até a linguagem muda, a forma como você se apresenta, né? Os slides que você vai utilizar, a forma como você vai dialogar com esse alvo vai ter que mudar completamente. Não, são ambientes completamente diferentes. Eu vou complementar falando um pouco sobre uma característica que acho que a maioria dos pesquisadores tem, que é a questão de estar sempre testando nas suas hipóteses, né? Ser curioso, encontrar novos caminhos diante da sua pesquisa. Isso é importante porque quando ele vai falar, né, com o ecossistema local de inovação, por exemplo, com o investidor, com a empresa, ele vai ter que mudar, né, seu discurso, sua comunicação, ele vai ter que achar uma linguagem em comum com a empresa, ele vai ter que explicar muitos termos técnicos de uma maneira que ele explicaria para uma criança, para a mãe dele, para alguém que não entende do assunto. Acho que isso é muito importante. E outra coisa muito importante é treinar. E como você pode treinar? Participando de, por exemplo, business hackathons, para você ir vendo a questão da sua ideia e melhorando. Você ir também em pitches, days, com pessoas para avaliarem sua ideia, né? Sempre participando desse tipo de competição, né? Para modelos de negócio, para planos de negócios, isso vai ajudar realmente a treinar você nesse discurso e na defesa da sua ideia. Perfeito. E, inclusive, temos uma pergunta que complementa ainda mais. Eu estou falando que esse assunto é fantástico, esse podcast. Assim, eu guardaria esse podcast para assistir várias vezes. E, claro, compartilhe esse podcast para quem você acha que quer conhecer mais sobre empreendedorismo. E vamos lá, olha aqui. Inovação. Quais são as habilidades que os profissionais do futuro devem desenvolver? Que pergunta, hein? Vai. Eu acho assim, a pandemia trouxe para a gente alguns desafios que já começaram, acho que, a apontar um pouco do que a gente vai ter aí para o futuro, né? Uma palavra-chave é inteligência artificial. Né? Entender a inteligência artificial como um aliado e não como alguém que é concorrente nosso. Isso é um ponto-chave aí. Eu acho que ter resiliência, né? Manter essa perspectiva de estar sempre evoluindo, de estar sempre aprendendo. Né? O aprendizado, ele é um aprendizado contínuo. Né? Aquilo que eu aprendi na semana passada, talvez essa semana tem que ter uma modificação. Né? Entender de comunicação digital é outro ponto fundamental. Entender, fazer um letramento digital, que não é uma coisa tão simples, né? A depender do profissional, a depender da sua experiência de vida, não são coisas tão simples. Né? Então, essa agilidade, eu acho um ponto importante também, ser ágil, né? Aprendizado ou ultra-aprendizado, como você queira. Eu acho que são fatores essenciais aí para um futuro, né, de um profissional. Além da inteligência emocional também, né? Saber liderar, saber viver em harmonia com a equipe, né? E são questões importantes que eu acho. Gostaria de adicionar, mano.
Sim, eu acho que Matheus trouxe uma questão bem interessante, essa questão, né, dessas habilidades digitais que a gente vai precisar, né, para continuar vivendo nesse mundo que está cada vez mais tecnológico. Eu quero destacar também a questão de inteligência cultural. O Matheus falou inteligência emocional, mas a gente também precisa de uma inteligência cultural exatamente para a gente lidar com as diferenças, né? Porque a gente tem pessoas de diferentes crenças, pessoas que pensam diferente, e a gente precisa ter essa inteligência cultural para lidar com essas pessoas. Eu acho que a questão também de colaboração, né, entre as pessoas, a gente está num mundo que a gente vai ter que cada vez mais colaborar com projetos de outras pessoas, né? Vão ser feitos projetos, né, co-criando, né, com os nossos próprios clientes, o que é melhor para ele. Eu acho que a gente também tem diversas questões. Exatamente, o Matheus falou em letramento digital, mas um outro letramento que a gente tem que pensar é o letramento exatamente dos futuros, né? Os futuros que podem existir lá na frente, né? A gente tem que estar vindo muito forte essa questão de sustentabilidade. Como é que a gente pode pensar a longo prazo num futuro mais sustentável? Num futuro que realmente a gente deixe um planeta legal para as gerações futuras. Legal. E, inclusive, temos uma sequência de mais uma pergunta aqui. Como montar uma equipe complementar e alinhada ao propósito da startup? Então, isso é muito importante, a questão da gente encontrar pessoas com habilidades complementares à nossa, porque a gente sempre tem que ter aquela figura do líder, né? Aquela pessoa que vai ter a estratégia para fazer, né, da melhor forma, todo mundo executar suas melhores habilidades em torno do objetivo, que é construir uma solução, né, para o problema do cliente. A gente também precisa ter uma pessoa mais criativa que vai pensar a questão de como melhorar visualmente o nosso produto. A gente também tem que ter a pessoa que desenvolve software, a pessoa que vai pensar na estrutura física do nosso produto, né? Como esse produto funciona por dentro. Então, são vários perfis que a gente vai precisar, e esses perfis precisam ser complementares, porque a gente não precisa, na empresa, de pessoas que tenham o mesmo pensamento. A gente precisa dessas pessoas que sejam com pensamento diferente para realmente a empresa inovar. Sim, eu acho importante tudo isso que a Amanda colocou, né? E eu acho que a gente tem que ter um alinhamento também de propósito, né? Assim, as pessoas têm que estar muito alinhadas com o propósito da solução, com o propósito de entrega, com resolver a dor de um alvo específico, né? Então, se eu tenho pessoas que estão alinhadas com o propósito, com a missão, com a visão, com os valores de uma organização, de uma startup, que é uma organização que tá começando, né? Ela está no processo aí inicial de sua trajetória. Eu tenho que ter pessoas que confiem naquilo, que acreditem naquele sonho, naquela meta, naquele objetivo e que vivam, né, a experiência do cliente também, né? Que entendam também que dor eu estou resolvendo e de que forma eu vou me comunicar com essas pessoas para que eu apresente a resolução dessa dor. Eu vou aproveitar e adicionar mais uma pergunta. Olha, é tudo saindo do roteiro aqui e pela competência dele, pelo conhecimento deles, já jogam a pergunta e eles. Eu acho que quando fala em equipe, vamos dizer assim, de projetos, startups, a gente está falando de soft skills, né? E aí vocês poderiam falar mais um pouquinho da importância dos soft skills da equipe e tal? Não, desse processo, vamos dizer assim, mercadológico, né? Vamos dizer assim. Sim, é muito importante. Eu acho que a questão de inteligência emocional, né, como a gente já falou, como uma habilidade do profissional do futuro, porque realmente a gente vai ter que lidar com pessoas que vão ser diferentes da gente, e a gente precisa, né, controlar nossa emoção também para passar segurança do que a gente está fazendo na empresa, né? Isso é essencial, a questão de inteligência emocional. Acho que também a questão de comunicação, porque você vai comunicar de várias formas. Você vai comunicar quando você não está falando, você vai comunicar verbalmente, você vai poder comunicar com imagem. Então é importante você ter uma boa comunicação, né, com a sua equipe, porque você precisa passar isso, né, para o seu público-alvo depois. Então todo mundo tem que estar nessa comunicação excelente, uma ótima comunicação dentro da equipe. E essa comunicação, né, ela tem que ser empática, né, ela tem que ter essa,
essa associação dentro da equipe e também se preocupando com que forma essa comunicação vai chegar naquele que é o meu alvo, naquele que é o meu potencial cliente também, né? Então, assim, inteligência emocional, resiliência, uma gestão ágil do tempo, né? Uma preocupação com a produtividade, mas uma produtividade também que seja possível dentro de uma lógica de entrega que eu estou querendo fazer, né, o foco que eu estou dando, se eu estou part-time, se eu estou full-time no projeto, tudo isso vai influenciar. Bacana. Dando a sequência ainda sobre o tema que é empreendedorismo e inovação para o pesquisador empreendedor, por isso que os assuntos, as perguntas são bem diversas para você captar, adquirir esse conhecimento, compartilhar, e são insights muito interessantes para você empreendedor. E espero que você esteja absorvendo essas informações. E aí temos uma pergunta aqui muito bacana, muito interessante. Quais são os passos essenciais para planejar a entrada de uma inovação no mercado? Acho que tudo começa, né, da equipe, da ideia que você vai desenvolver, do mercado que você visualiza. Então, é isso. Primeiro você tem que pensar na sua ideia. A sua ideia realmente, de fato, ela vai resolver o problema do cliente? A partir disso, você vai mapear, né, a questão dos concorrentes e do mercado. Esse mercado é grande o suficiente para eu estar realmente empreendendo nessa solução? Porque a gente tem muito essa questão. Às vezes a gente quer resolver um problema, mas o problema ele não vai ter lá na frente escala. Então é tudo esse planejamento. A gente já tem que pensar desde o começo. É um grande problema para se resolver, por isso que uma recomendação é que você pense sempre na questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Porque ele tem vários objetivos que são problemas que acontecem no mundo todo. Por exemplo, erradicar a fome. Se sua empresa pudesse fazer isso, gerar alimentos em locais que são muito secos, né, no deserto, para ajudar a alimentar essa população. É questão de educação e muito agora focado em educação digital, porque cada vez mais a gente está aprendendo mais sobre tecnologia, a gente tem que ter mais habilidades digitais. Então, se você conseguir resolver de forma mais ágil essa questão de educação online, então é nisso que você tem que pensar, né? Primeiro, nessa parte. E depois, como você vai fazer seu planejamento de entrada no mercado? Você vai ter que primeiro começar testando o seu produto. Você vai ter que ter um produto mínimo viável, né? A construção de um protótipo que você possa testar com o mercado-alvo, porque você vai precisar, né? Dessa primeira aceitação. Eu tenho esse produto aqui, eu estou testando com vocês. Vocês gostam? Vocês gostariam de um produto que eu implementasse o que mais nele para que ele chegue a uma escala lá no final? E essa escalabilidade que ela está trazendo, né? Eu vou medir esse sucesso a partir da compra. Né, verdadeiramente, assim, claro que a gente tem que testar o mercado, a gente tem que entender esse mercado, mas a gente tem que também conseguir compradores para que esses compradores nos deem feedback, que aí eu possa verdadeiramente remodelar o meu modelo de negócio, né? Porque quando a gente está falando de startup, a gente está falando em pivotar a todo momento, em mudar o rumo de uma organização. E para eu mudar o rumo de uma organização, eu tenho que ter uma organização ou de um produto ou de um serviço, eu tenho que ter experiências. Né, experiências de compra, até para que as pessoas possam dizer para mim se eu estou indo pelo caminho certo ou estou indo pelo caminho equivocado. Né? Um exemplo prático aqui, esse curso que a gente está dando, esse curso que a gente está oferecendo para um grupo específico de pessoas, mestres, doutores, estudantes de graduação que estão terminando sua monografia, a gente está testando isso daqui. Né? Se a gente sentir que o caminho vai por um lado, vai por outro, a gente tem que entender que o nosso produto ele é a todo momento modificável e que eu tenho que estar trazendo sempre o que o público quer, o que o alvo quer, o que o mercado quer. Eu tenho que estar pensando sempre em como resolver as dores de um grupo específico de pessoas. Esse é o caminho. E mostra o quanto é importante também, que me veio à mente agora, a questão dos indicadores, né? De você estar acompanhando, você criar, desenvolver processos e indicadores, porque você acaba, vamos dizer assim, acompanhando, né? E até
de que forma essa inovação entra no mercado e tal. É importante. Não é o que eu acho apenas, né? Isso Não, é isso exatamente que você está falando. Eu acho que o caminho realmente é esse que você trouxe, essa perspectiva de você ter indicadores que verdadeiramente lhe deem ferramentas para que você saiba se você está indo pelo caminho certo. Esses indicadores vêm através de pesquisas, um pesquisador ele está a todo momento lidando com dados, né? Isso daí vem também com relação à compra, vem com quantidade de visualizações de cada comunicação que eu faço na internet, vem a partir de uma experiência de compra, uma experiência de consumo. de respostas do E público. resposta do público, respostas positivas e negativas, que vão mostrando caminhos a serem percorridos, né? Eu estou lidando com dores, né? E para lidar com dor é algo extremamente doloroso, né? Então eu estou lidando com um alvo que é um alvo que a todo momento vai me dando ferramentas para me dizer, ó, você resolveu ou você não resolveu, você me ajudou, o que é que você falhou, eu tenho que ter esse feedback. Eu vou até adicionar, ter a liberdade de adicionar nesse podcast, uma informação que nós tivemos uma experiência de gerenciamento de marketing de uma empresa de médio grande porte, e o quão era importante os indicadores negativos. Então, esses relatórios que a gente enviava para, vamos dizer assim, para a matriz em São Paulo, a gente tinha que fornecer as informações de quem falava de uma certa forma negativa da marca. E se a gente falasse que ninguém falou nada, eles desclassificavam. Não é possível ninguém falar mal de alguma coisa, tem que ter. Então, assim, porque mostra a realidade do mercado. O mercado ele não é algo 100% positivo, né? Sim. Isso é interessante. E aí voltamos, olha aqui, na sequência de perguntas, voltamos àquele assunto de como comunicar efetivamente inovações de base científica para o mercado. E a gente vai para corroborar mesmo essa informação da melhor forma de você se comunicar com o mercado, deixando essa linguagem mais científica, né? Que vocês poderiam ainda para corroborar esse assunto. Então, acho que o importante para comunicar é saber que a maior parte do seu cliente, ele não vai estar interessado realmente na parte muito técnica. Então, ele vai estar interessado se, de fato, o que você está oferecendo, ele resolve o problema. Ah, resolve meu problema? É fácil de usar? Legal. Tem maneiras, né, explicações de como eu uso isso da melhor forma? Legal. Então, eu acho que é isso. Também ser visual, porque as pessoas gostam não tanto de texto, mas você tem uma apresentação legal visual, né, estética. E eu acho que é extremamente importante que você faça, né, essa relação, né, entre ciência e mercado, mas explicando da melhor forma para as pessoas. Olha, isso daqui é uma inovação que eu estou fazendo, mas ela consegue resolver seu problema. Acho que basicamente é isso. E essa comunicação tem que ser uma comunicação leve, que seja entendível pelo alvo, né? Porque a gente está muito acostumado a fazer comunicações, são comunicações que já têm uma padronização. Né? Que padronização é essa? É uma tese de doutorado, é uma dissertação de mestrado, é um artigo científico que tem que ter 15 páginas, tem que ter introdução, metodologia. E nada disso interessa muito ao alvo que a gente está buscando. Tá? A gente tem que entender que a linguagem para esse alvo tem que ser uma linguagem completamente diferente. Né? É uma linguagem onde eu mantenho sim um viés científico, até porque veio de uma base científica o trabalho, mas eu tenho que entender que aquele alvo ali ele não está disposto a ouvir uma tese, ele não está disposto a ouvir uma dissertação de mestrado, ele não quer ler esse trabalho completo. Ele quer exatamente que você atinja de como você vai ajudá-lo. O que é que aquele trabalho ali serve para aquela pessoa? Tá? Se eu não entrar com essa mentalidade, dificilmente eu vou conseguir vender alguma coisa, porque senão eu vou entrar no marasmo, né, e em um tédio de comunicação que a pessoa não vai conseguir resolver. Isso é muito interessante que vocês falaram, essas diretrizes, que deve acontecer muito. Você está desenvolvendo um projeto e daqui a pouco você vai contornando outros caminhos, aí você tem que manter o foco. Qual é o meu objetivo? Atingir esse alvo, atingir essas diretivas, ter esse equilíbrio que a Amanda citou. São dicas muito importantes. Já compartilha, mais motivos para compartilhar. E outra pergunta na sequência
Como construir uma estratégia de mercado robusta para inovações científicas? É bem complexa essa pergunta. Eu posso começar falando, né? É realmente complexo essa parte de se estruturar no mercado, né? Como você fazer sua estratégia de mercado, porque uma inovação científica, ela pode ser uma inovação em diversas áreas, né? Pode ser uma inovação na área mais social, né? A questão da parte de humanas, mas pode ser uma inovação científica na parte de medicamentos. Então, você tem que se atentar à questão do nível de maturidade tecnológica, como eu falei, porque você tem o tempo de construção da sua tecnologia. Pode ser um tempo muito curto, mas também pode ser um tempo que você tenha que passar por diversos órgãos, como na questão dos medicamentos, que você tem que passar pela Anvisa, você tem que fazer vários testes até o medicamento ir para mercado. Então, eu acho que o primeiro passo, né, para você construir essa estratégia de mercado é realmente você conhecer mais sobre empreendedorismo e inovação, porque você tem que saber, né, como você protege a sua inovação e você também depois tem que saber como você vai transferir essa inovação para o mercado. O melhor para mim é realmente eu fundar minha própria spin-off acadêmica e fazer meu projeto, meu produto e vender para o mercado. Não, eu não tenho interesse em ter minha spin-off acadêmica, mas eu quero levar minha inovação para o mercado, então o melhor para mim é eu conseguir transferir para uma empresa que seja da minha área. Então, você tem que ver várias coisas nesse sentido. E também outra coisa importante quando você pensa em estratégia de mercado é que, apesar de você estar em um local específico, a sua solução ela é global. Então, você tem que pensar também na questão de internacionalização. Quer adicionar, Matheus? Eu acho que tudo isso que a Amanda trouxe é importante, né? Esse processo de validação e de análise científica, ele é um processo que ele depende muito da área, depende muito do objeto, depende muito da experiência de pesquisa que cada um teve. Agora, um ponto fundamental, importante mesmo, realmente, é entender que tamanho esse mercado tem. Né? Esse mercado ele pode ser ampliado a depender do produto, do serviço e da solução que eu estou falando. Né? Quando eu tenho uma Perfeito. dor, que é uma dor que um grupo grande de pessoas ou de empresas tem essa dor, e eu encontrei uma solução, aí eu tenho uma possibilidade de escalabilidade que é gigantesca. Né? Eu tenho que ter muito essa noção aí nesse processo. Perfeito. Antes de a gente ir para a pergunta final, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a Connect Ecosystem, para as pessoas que gostariam de conhecer mais sobre esse projeto. E fique à vontade. Então, a Connect Ecosystem ela vem muito forte com esse discurso de que é uma ciência para o empreendedorismo. Então, para as pessoas conhecerem melhor sobre empreendedorismo a partir da visão da ciência, mas que seja também muito leve, para que as pessoas realmente saibam como aplicar, né, o conhecimento científico que a gente vem estudando há anos no negócio dela. Acho que a nossa principal bandeira é essa, né? São empresas, né, baseadas em ciência, mas também uma ciência para o empreendedorismo para outros tipos de empresa, né? Que não tem esse contato, para quem já é empreendedor mesmo. E eu acho que é importante o que a Amanda trouxe, né? Porque no final das contas a gente está lidando com uma empresa que tem uma busca, né, de conectar ciência com mercado. Né? E de alguma maneira dialogar com todos esses atores, e cada um desses atores do ecossistema de empreendedorismo e inovação, ele tem uma linguagem própria, ele tem uma forma própria de encarar o próprio mercado. Né? Então a gente vai ter que dialogar com esses diversos ambientes. E nada melhor do que ser leve nesse processo, né? Ser um processo divertido, ser um processo criativo, ser um processo inovador. Não dá para pensar em fazer criatividade, em fazer inovação sem ser leve, né? Sem ser divertido esse processo. Eu acho que é muito isso que a gente tenta trazer. E a Connect Ecosystem está disponibilizando um curso para quem quer. Poderia falar mais sobre esse curso voltado ao empreendedorismo e à inovação? Sim, esse curso, né, o primeiro curso da Connect, ele é específico para o pesquisador, né, que quer empreender, quer inovar, estudantes da graduação que estão fazendo o TCC e querem já dar
nesse TCC uma cara mais para mercado, o que eu poderia trazer de solução já no meu TCC, para mestrandos e doutorandos que têm esse mesmo objetivo, para quem já é mestre e doutor, para quem é pesquisador da universidade, mas também mas para quem também é pesquisador de empresa, então para todo mundo que está envolvido com essa questão de pesquisa. A gente vem muito com essa questão de o empreendedorismo também é uma carreira. Então vamos aprender mais sobre isso, né, pesquisador empreendedor. E tudo que a Amanda trouxe é fundamentalmente importante e quebrar essas barreiras que existem, barreiras naturais, que são barreiras de alguém que não estudou, que não se aprofundou sobre questões de mercado, sobre questão de marketing, de comunicação, de venda, de estratégia de mercado. E a gente quer, sabendo a linguagem que funciona para o pesquisador, trazer alguma coisa que faça sentido para ele também, né? Então nós somos pesquisadores, nós somos cientistas que estamos levando empreendedorismo para pessoas que também são cientistas. Então a gente conhece muito do nosso alvo, do nosso mercado aí, que é o mercado dos empreendedores que estão iniciando a sua trajetória, né, de empreendedorismo, mas já tem uma trajetória acadêmica e científica muito longa, né? São pessoas que já têm uma história e a gente vai transformar essa história em um projeto, em um produto, em um serviço empreendedor. Só isso. E este podcast é um pouquinho deste curso que a Conect EcoSystem vai oferecer no mercado. E acompanhe. Eu não citei no início, mas vou citar aqui, ó, o Instagram, que é o Instagram @Conect EcoSystem, com Y, né? System. Tá aí no Isso, vídeo também. isso mesmo. Você tá ouvindo, dirigindo o carro, encosta o carro, já vai no Instagram, já segue. E para você acompanhar os lançamentos, que vai ter esse e diversos outros cursos futuros, sempre Sim. voltado para o empreendedorismo e inovação, né? E propriedade intelectual E também, propriedade porque intelectual. nós somos, né, exatamente mestres e doutores na ciência da propriedade intelectual. Amanda, eu fiquei realmente muito interessado e empolgado sobre a questão da propriedade intelectual, que é vasto, um assunto muito vasto. A gente acha que é uma coisa, mas tem muito que aprender, porque é rico em detalhes e bem interessante. Chegamos já no final do nosso podcast, no segundo, e breve vamos ter o terceiro, quarto, enfim, com certeza. Segue já o canal. E aí, qual a mensagem que você, se você pudesse dar um conselho a um pesquisador que está começando a sua jornada empreendedora, qual seria? Você, pesquisador, já tem até aqui uma trajetória acadêmica bem sucedida, mas você quer mais, você quer que sua pesquisa atinja o mercado, que ela beneficie de fato a sociedade. Então você precisa de mais conhecimento sobre empreendedorismo e inovação. Então eu acho que o principal é esse: busque esse conhecimento em gestão, em empreendedorismo, inovação, em propriedade intelectual, porque você precisa, além de fazer sua pesquisa bem feita, você também precisa proteger essa pesquisa e levar essa pesquisa para as pessoas que realmente precisam dela, né? O cliente final, se você está desenvolvendo um medicamento, esse cliente, ele tá realmente esperando que a sua tecnologia chegue a ele. Então, aprenda mais sobre esses assuntos para que você possa, né, trazer esse benefício para a sociedade. Perfeito, muito obrigado, Amanda, por favor. Eu acho que, além de tudo que a Amanda falou, que é fundamentalmente importante, é que o pesquisador que vai se tornar um empreendedor, ele entenda que aquela curiosidade que ele teve, aquela curiosidade científica que é fundamental para que eu consiga fazer uma boa ciência, ela se mantenha. Agora, eu não tenho que ser curioso apenas com o meu objeto de estudo. Eu tenho que ser curioso também com um novo mundo, que é o mundo do empreendedorismo, é o mundo da inovação. Que eu consiga entender o que cada um desses atores representa, o que cada um desses atores pode me auxiliar. É que eu mantenha a curiosidade, a chama da curiosidade científica aberta, né, e acesa nesse processo. Amanda e Matheus, obrigado pela presença, por compartilhar. E eu gostaria que vocês falassem a palavra final para todos os seguidores do Conect EcoSystem e todos os seus projetos, por favor. Obrigada, Fábio. A minha palavra final é exatamente que a Conect pode te ajudar a construir
um negócio do futuro, um negócio inovador. Então, vem com a gente aprender mais sobre empreendedorismo e inovação. E eu acho que tem que aprender inovação, tem que aprender empreendedorismo e tem que entender que a curiosidade ela se mantém e que a gente está entrando em um novo mundo, que é um mundo que tem os seus próprios desafios e que a gente vai tentar ajudar vocês de alguma maneira a vencer esses desafios. Muito obrigado. E, mais uma vez, e claro, siga o ConnectCast. E, claro, uma mente que se expande nunca retorna ao seu tamanho original. Albert Einstein. Até a próxima.